Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um momento de oração. Que Deus possa te abençoar, que os céus iluminem o teu caminho, que o Espírito Santo de Deus abrace o seu coração. Como é bom, você não sabe a satisfação que eu tenho de ter você conosco aqui no nosso canal, de fazer parte dessa família, de participar dessas orações. Eu sou muito grato a Deus por você, que de alguma forma também contribui para a expansão do Evangelho, para a expansão do Reino de Deus. Você que às vezes compartilha essas mensagens, como eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas agradecendo, porque têm sido fortalecidos com as palavras que nós temos ministrado aqui. Eu confesso que essas mensagens têm sido mensagens abençoadoras. Eu tenho orado a Deus, sempre buscado a direção de Deus, para que Deus nos dê uma palavra que venha levantar você, que venha empoderar você, que venha dar suporte para que você possa atravessar os momentos difíceis da sua vida, ou você possa fazer muito bom proveito dos momentos bons. Infelizmente, há pessoas que não conseguem fazer proveito dos momentos bons, e a palavra do Senhor, ela nos ensina como tirarmos proveitos bons e também nos ensina a superarmos os momentos difíceis. Muitas vezes passamos por verdadeiros temporais, por verdadeiras tempestades. E eu quero falar sobre tempestades, sobre temporais e como nós podemos enfrentar esses temporais. Eu quero fazer um pedido muito especial, que você fique comigo até o final, porque todas as vezes que nós terminamos a nossa mensagem, nós empedramos a bênção apostólica. E você não queira saber como é importante você receber a bênção apostólica sobre a sua vida, vai fazer toda a diferença. Também quero pedir a você que ainda não se inscreveu em nosso canal, dá uma conferida aí embaixo. Se o botão ainda estiver vermelho, é porque você ainda não se inscreveu. É muito importante você se inscrever, é muito importante você ativar o sininho da notificação para que você seja avisado a cada novo vídeo. Deixe também o seu like, o seu joia, deixe o seu comentário. Eu estarei interagindo com você e eu vou orar por você. Hoje eu tenho uma mensagem muito especial que está no livro do Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, no verso de número 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, elevaram consigo, assim como estavam no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-lhe dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos e ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Eu não sei se você já teve uma experiência de passar por um temporal, de passar por uma tempestade, onde a fúria da natureza, ela ameaça tudo que está pela frente. Eu já passei por temporais, eu já passei tempestades, inclusive eu passei por um temporal em alto mar. Eu tive uma experiência de passar por uma tempestade em um antigo barco à vela que faz o curso entre São Luís do Maranhão a Alcântara. É uma paisagem tremenda, extraordinária, é uma experiência muito maravilhosa para quem já teve. Mas certo dia nós estávamos atravessando o mar e se levantou um grande temporal. Pessoas desmaiavam de terror, era um verdadeiro terror.
pensamos até que nós não conseguiríamos fazer aquela travessia. Foi uma das piores tempestades que eu já atravessei. Tempestades, elas não podem ser administradas. As tempestades, elas são totalmente imprevisíveis. E quando elas acontecem em um lugar de fragilidade, que é no alto mar, você não queira imaginar o pavor que você passa diante dessa tempestade. E na nossa vida é assim, nós passamos por tempestades, passamos por temporais. Algumas tempestades, elas são simplesmente naturais, elas vêm e elas vão embora. São tempestades que não causam grandes prejuízos e que nós conseguimos contorná-las com muita facilidade. Mas essa tempestade, ou algumas tempestades em particular, elas não são normais. Elas são tempestades sobrenaturais. E foi exatamente isso que estava acontecendo aqui no mar de Tiberíades. Quantas vezes passamos temporais na nossa vida emocional, passamos temporais na nossa vida familiar, passamos temporais financeiros, temporais, tempestades no nosso trabalho. E interessante que o inimigo sempre envia esses temporais ou essas tempestades quando nós estamos no maior momento de fragilidade. Quando nós estamos fragilizados por alguma situação, essas tempestades se levantam ameaçando destruir tudo. E é exatamente isso que estava acontecendo aqui com os discípulos. Os discípulos, eles eram homens pescadores, pessoas que sabiam manusear barcos, pessoas que já tinham passado por muitas tempestades e temporais e conseguiram se sobressair a todas elas. Mas de repente se levanta uma tempestade e eles perceberam que por trás dessa tempestade havia uma fúria maligna, uma fúria diabólica para destruir a vida deles. E a Bíblia fala que Jesus, ele estava na polpa do barco dormindo. Jesus, ele era o Filho de Deus, mas ele era homem. Como homem, ele precisava descansar. E quando os discípulos sentiram a fragilidade, quando eles sentiram a sua incapacidade diante daquela tempestade, eles perceberam que eles estavam naufragando, eles então resolvem chamar Jesus, e Jesus se levanta, ele repreende aquela tempestade, ele repreende aquele temporal, e naquela mesma hora houve uma grande bonança. Eu aprendo uma lição extraordinária aqui nesse texto. Há tempestades, há temporais, ou há problemas, há dificuldades que nós conseguimos transpassá-las, que nós conseguimos até administrá-las, que nós conseguimos até vencê-las com um esforço natural, com a nossa capacidade, com a nossa inteligência. Mas existem tempestades que só o milagre de Deus para nos livrar. E esse milagre, ele só vai acontecer a partir do momento que nós entregarmos o leme do barco da nossa vida nas mãos do Senhor Jesus. Quem sabe você está passando pelo pavor de uma tempestade, pelo pavor de um temporal. Quem sabe você está passando por um problema. Você já procurou todos os recursos possíveis para contornar essa situação e você não está conseguindo. Você está percebendo que aos poucos você está naufragando. Você está percebendo que aos poucos você está perdendo a força diante da incapacidade de resolver esse problema. Mas eu gostaria de hoje, junto com você, orar ao Senhor. Assim como os discípulos entregaram o controle daquele barco na mão do Senhor Jesus, eu quero entregar o controle da minha vida, o controle da tua vida na mão do Senhor. E eu tenho muita certeza que o Senhor da nossa vida, aquele que acalmou a tempestade no mar de Tiberíades, ele vai acalmar a tempestade, ele vai repreender esse vento e você vai ter bonança. E as pessoas vão olhar para você com o mesmo espanto, com a mesma admiração que os discípulos olharam. E diz aqui no verso 41, e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? As pessoas vão olhar para você e vão dizer, como ele conseguiu,
como ela conseguiu, só por um milagre. Eu quero orar nesse momento. Entregue o controle da tua vida na mão do Senhor. Entregue o controle do barco da tua vida na mão de Jesus. Você pode ter certeza que no meio desse temporal, no meio dessa tempestade, Ele vai acalmar. E o pavor que está no seu coração, o medo que está no seu coração, vai se tornar em calmaria, em nome de Jesus. Ore junto comigo nesse momento. Senhor Deus, Pai, no nome do Senhor Jesus, eu entro na tua presença, Senhor. Eu apresento esse meu irmão, esta minha irmã, que está orando junto comigo, Senhor. Meu Deus, muitas vezes nós somos ameaçados pelas tempestades, pelos temporais da vida. São as tempestades emocionais, são as tempestades espirituais, são as tempestades físicas, Senhor, que são imprevisíveis e muitas vezes não são administráveis, Senhor, porque não são apenas ventos naturais que se levantam, mas são ventos espirituais. E a tua palavra no livro de Efésios, capítulo 6, ela diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade, Senhor. E nesse momento, em nome de Jesus, nós nos levantamos contra toda a força espiritual da maldade que está promovendo essa tempestade, esse temporal. Meu Deus, eu declaro agora em nome de Jesus que haja bonança, Senhor. Essa tempestade emocional, espiritual, física, essa tempestade na área da saúde, essa tempestade na área financeira. Ó Deus, estenda as tuas mãos agora em nome do Senhor Jesus e haja bonança. Senhor, nós entregamos o controle do barco da nossa vida nas tuas mãos. Nós entregamos o controle dessa situação, Senhor, e nós cremos que o Senhor há de promover bonança sobre esta situação, Pai. Toma nas tuas mãos, traga paz, traga alegria, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós pedimos esse milagre, não é para nossa glória, mas é para a tua glória, para que as pessoas saibam que tu és Deus da nossa vida, Senhor. Meu Deus, muda a história, muda as circunstâncias. O Senhor mudou as circunstâncias, aquilo que era vento, aquilo que era tempestade, aquilo que era pavor, se tornou em calmaria. Meu Deus, e a tua palavra diz que o milagre aconteceu e os discípulos chegaram do outro lado em segurança. E nós cremos, Senhor, que o Senhor nos levará em segurança até um porto seguro. O Senhor nos levará em segurança até um lugar seguro. Pai, toma nas tuas mãos, que haja calma nesse coração, que haja calmaria no coração desta pessoa, que toda turbulência, Senhor, na vida dessa pessoa seja repreendido em nome de Jesus e opere o teu milagre, Pai. Eu creio, ó Deus, que hoje ainda haverá resposta a esta oração. Eu creio que hoje ainda haverá resposta, Senhor, haverá bonança. Pai, eu faço esta oração em nome de Jesus, porque o Senhor Jesus nos disse que tudo que nós pedimos no nome dele, nós receberíamos. E eu creio, Senhor, que nós receberemos esse milagre em nome de Jesus. Amém. Querido, querida, como é bom, como eu adoro, eu amo realmente colocar diante do Senhor as situações de adversidades, porque Ele sempre traz bonança. Deus abençoe, compartilhe essa mensagem, ajude mais alguém, abençoe alguém em nome de Jesus, que as consolações do Espírito Santo, que o grande amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus esteja com você, com a tua casa, com a tua família, desde agora para todos sempre. Amém. Deus te abençoe.